Olá, pessoas lindíssimas. Mais uma vez juntos para continuar o estudo do livro Boa Nova, parte 2. Será hoje o segundo capítulo da lição de número 13, Pecado e Punição. Mas antes, né? Antes que a gente peque mais, vamos lá, pessoal, curtir a página. Vamos divulgar as mídias. Vamos se inscrever no canal. Vamos clicar lá no sininho para receber os novos vídeos, informação dos novos vídeos, né? Vamos aí ajudando o canal a crescer e dessa forma divulgando a doutrina espírita. Então, pessoal, recadinho passado, vamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus pela oportunidade que temos do estudo, do trabalho, do raciocínio claro, a oportunidade da vida, da alegria de viver, essa fortuna que nós muitas vezes desperdiçamos. Jesus amado, gratidão por ter nos deixado o caminho para que possamos seguir em passos firmes rumo à evolução. Mestre amado, seja conosco, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, caríssimos, vamos nós à parte 2 da nossa lição Pecado e Punição, que é a lição de número 13. Na outra parte, na parte 1, eu falei um pouco sobre o apedrejamento, né? E eu esqueci de dar a fonte, que foi da Wikipédia, né? Eu citei os países onde o apedrejamento ainda era praticado, eu retirei da Wikipédia, tá bom, pessoal? Então, vocês podem ir lá e colocar apedrejamento, que vocês vão achar tudo isso que eu falei e muito mais, se for do interesse de vocês. Inclusive, tem um livro de uma autora americana que eu não lembro o nome, o livro se chama Neve. Ele conta a história de uma mulher condenada ao apedrejamento e que ela conseguiu, com a ajuda do irmão, sair viva desse apedrejamento. Perdão, ela não, a irmã, ela acaba o irmão fazendo ela sair do país. É um livro muito interessante. Às vezes a gente fica preso somente a leituras espíritas, existem outras leituras que são lições de vida para nós também. A certeza do livro, o nome é Neve, o autor eu não lembro não, tá? Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês são mais craque que eu. Então vamos lá, pessoal. A nossa parte 2. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por seus discípulos. Então, todas as vezes que é citado, né, Jesus principalmente, quando ele fala para nós na parábola do samaritano, ele conta, né, que o sacerdote baixava, descia, né, de Jerusalém a Jericó. Por que é citado que ele baixava, ele descia? Ele pode ir, ele só ia de um lado para o outro, da mesma forma que aqui está escrito, subia de Cafarnaum para Jerusalém. Jerusalém até hoje é um centro religioso, onde as vibrações são intensas, as orações são intensas, o padrão de vibração elevado, né? Então é citado que Jesus e os discípulos, eles subiam para Jerusalém, eles estavam concentrados, eles estavam de boa, como se fala hoje, e estavam indo de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns discípulos, né? Ele ia com alguns, não é citado quais eram os discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus, também não está dizendo qual era a festa. O Messias chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas da época.
Então, a gente sabe que é referido os fariseus, os levitas, que eram os observadores ferrenhos da antiga lei. E eles ficavam, né, observando Jesus para poder condená-lo, como está no Evangelho. E a gente sabe que o dia de sábado era sagrado, onde o povo judeu não podia, né, ter tarefas, é um dia sagrado para eles, né? Aqueles mais ortodoxos, até hoje, eles têm o sábado como um dia sagrado que deve ser consagrado a Deus. Por isso é um dia que não se tem tarefas, porque é um dia de oração, é um dia de jejum e é um dia de louvor. Diferente do que a gente tem hoje como sábado e domingo, que a gente, na maioria das vezes, nem lembra de uma oração, porque nós estamos, graças a Deus, é sexta-feira, sextou, não é assim? E o sábado e o domingo é para o descanso, é para o churrasquinho, é para a bebida, não que seja condenável. Lembra no início da lição? Não atira a primeira pedra? Não é isso. É que nós não nos lembramos de guardar momentos de oração para agradecer a Deus, não é verdade? Então vamos continuar. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício da sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos. O mestre curava, consolava na sua jornada gloriosa de redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, que o homem deveria aproveitar para louvar, não para ver o que ele estava fazendo, né? Vamos continuar aqui. Enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou. Gente, às vezes eu fico imaginando, né? A multidão que deveria estar próxima a Jesus naquela época, por conta de cura, né? Por conta de buscarem a sua palavra, buscarem os seus ensinos, buscar alívio para os sofrimentos, como nós fazemos até hoje, quando nós nos dirigimos ao nosso Mestre Jesus. Então, vamos lá. Tiago interpela Jesus. Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão terríveis? Gente, Deus pune? A pergunta para nós, né? Deus pune? Deus castiga? Ou somos nós mesmos? É a nossa consciência que quer ficar quite com a lei divina, que acaba se colocando, né? Eu quero estar quite com a lei divina, eu quero estar bem comigo e com Deus. Não é assim? Então vamos continuar. Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e seu amor para punir os próprios filhos? Se Deus, nosso Pai, é misericórdia, bondade, onipotência, onipresença, onisciência, perfeição absoluta, causa primária de todas as coisas, Ele está preocupado com cada um dos seus filhos individualmente? Sim e não. Né? Ama seus filhos, mas nos deu o livre-arbítrio. E a partir do momento que nós estamos em posse do nosso livre-arbítrio, a partir de a nossa elevação de princípio espiritual para espírito, onde nós ganhamos o livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Né?
E não adianta dizer que Deus está castigando por isso ou por aquilo. Não, Deus não castiga absolutamente ninguém. Ninguém. As leis divinas são imutáveis e universais. Então vamos lá ver Jesus. O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, não somente ao homem. Mas dentro desse plano, cada criatura cabe uma parte da edificação, pela qual terá de responder. Somos livres para plantar o que quisermos e temos responsabilidade pela colheita. Vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Jesus é claro. Não se vindimam uvas de sarças, não é? De espinheiros, somente de videiras. Se eu quiser colher uva, tem que plantar videira, não é? Então, não se colhem uvas de espinheiros. Colhemos uvas de plantação de uvas, de videiras. Vamos continuar. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria situações correspondentes, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria paz. O invejoso tem paz. Aquele que fica invejando o que o outro é, as coisas que o outro tem. O corrupto não vai ter um certo receio da lei, quer dizer, tem alguns que não tem, não, mas da lei divina ninguém vai escapar, né? Ninguém vai escapar. E se nós queremos ter paz, todo mundo quer ter paz, essa tão almejada paz, nós precisamos ter atitudes que promovam a paz, dentro e fora de nós. Todos os ensinamentos de Jesus, todos eles, são ensinamentos morais. Jesus não deu aqui uma fórmula para se atingir a riqueza material. Geralmente nós achamos que a paz, ela só vai se dar em nossa vida quando nós tivermos uma abundância material. Mas, infelizmente, é uma ilusão para o espírito. Porque a paz é uma conquista interior. Não tem nada a ver com matéria. É uma conquista do espírito. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora, né? A cada um será dado segundo suas obras. Então, aqueles que queriam o apedrejamento e que saíram e deixaram um, a começar pelos mais velhos, está no Evangelho, eles entenderam que eles não tinham como condenar, porque eles estariam condenando a eles mesmos. Jesus nos diz que à medida que julgarmos, seremos julgados. O tanto que você der, será te devolvido com uma medida maior, mais cheia, recalcada. Vamos lá. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dar vista a cegos, limpar a leprosos, na companhia de Tiago e João. O Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido
cheio de sincera alegria. Então, vejam só, eu tenho uma dificuldade, peço ajuda, a dificuldade é vencida. Eu agradeço, mas é a mesma história dos demônios, né? Que encontram a casa. Se encontrar a casa adornada, não tem morada, mas se encontrar a casa bagunçada, chega, traz mais 7, né? Então, esse que foi curado, ele precisa, né? Ele já tinha, primeiro, ele já tinha condição do arrependimento, senão ele não teria sido curado. E segundo, que ele precisa continuar na sua melhora, na sua reconstrução moral. Vamos lembrar do primeiro feito de Jesus, da transformação da água em vinho? Então, nós precisamos nos transformar. Jesus aproximou-se dele, deixando entrever aos discípulos que desejava confirmar os ensinos sobre pecado e punição. Falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João. Eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus tinha essa fala para quase todos, né? Vá e não peques mais. Ou Jesus também dizia, a tua fé te curou, a tua transformação. Você não só está observando o evangelho, como você está praticando o evangelho do nosso mestre Jesus, querido, amado, né? Então você não só está observando, você está praticando. Não na sua íntegra, a gente sabe que não na íntegra, mas em partes, né? Em partes nós já estamos praticando o evangelho do mestre. Na íntegra, ainda vamos ter algumas encarnações aí para frente, né? Se for aqui no plano, olha que maravilha se for aqui na Terra, né? Pelo menos aqui a gente já conhece, né? E a gente já está mais ou menos ali. Então vamos lá, pessoal. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos, aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. Nós ainda temos muito que galgar, mas se nós observarmos como era a civilização, basta 100 anos atrás. 100 anos atrás. Vamos pegar de novo o exemplo da mulher, porque nós começamos aqui com a mulher adúltera. Vamos pegar a situação da mulher, a situação de voto. É simples. Quando é que a mulher começou a votar? A ter direito de voto? Jesus já pregava que os seres fossem iguais, que todos nós somos iguais perante o Pai. Então, Jesus já pregava a igualdade dos seres. Espírito é espírito. Ele está num corpo de homem ou de mulher de acordo com o aprendizado. A essência é o espírito. Num corpo feminino ou num corpo masculino, de acordo com as tarefas. Né? Não vamos entrar no mérito dessa questão, que não é para nós vivermos isso hoje. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pastos das feras. Nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Será que a gente não tem patrício ainda hoje no meio da nossa civilização? Será que nós não temos aqueles que se acham superiores aos seus auxiliares? Aqueles que colaboram com ele para que ele tenha lucro nos seus empreendimentos?
Será que nós não temos patrícios entre nós? Temos muitos ainda. Gente, não é em uma, duas encarnações que o espírito vai mudar. Preciso muitas. O espírito vicioso, para se libertar dos vícios, principalmente do mando, da ganância, ele precisa de algumas encarnações. Só de uma vez, 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa. Olha a quantidade, gente, 30.000. Próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram um castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora, diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito humano. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos. Parece que esses aparelhos judiciários andam meio esquecidos, né? Mas, enfim, nós vamos evoluindo até chegar lá. Vamos lá, gente. A sociedade começou a compreender as obrigações. Procurou segregar o criminoso, como se isola um doente buscando auxiliar-lhe à reforma definitiva, por todos os meios ao seu alcance. Mas nós já vimos no começo da parte 1 do nosso capítulo 1, né, que ainda existem mortes por apedrejamento, infelizmente, em muitos países muçulmanos, e a gente sabe que existe a pena de morte também em alguns países, cadeira elétrica, a injeção letal, enfim, a gente sabe que existem condenados à morte mesmo, né? Sem a preocupação da recuperação do indivíduo. Infelizmente, as prisões são escolas da criminalidade. Mas um dia chegaremos lá, não é? É preciso que haja o escândalo, disse Jesus, mas ai daquele por quem ele venha. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema de justiça humana evolui para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando sua sentença, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedam assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Então, quando todos os homens, todos, aprenderem a se colocar no lugar do outro, a ver pelos olhos do outro, a sentir o que o outro está sentindo. Eu posso sentir o que o outro está sentindo? Eu posso ter uma noção do que ele está sentindo, mas não a mesma coisa. Então, eu me lembrei de uma história do nosso querido Richard Simonetti, que está no livro Por Amor. E eu vou contar essa história, que eu já contei várias vezes, eu vou contar de novo, tá? Eu amo essa história. Um certo senhor estava com o evangelho nas mãos e ele lê a passagem onde Jesus diz: faça para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você. E ele pensou, ele falou assim: eu vou colocar isso aí em prática. Eu vou ver se realmente eu vou ser feliz fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Vou amar o outro, né? Como eu gostaria de ser amado. Vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Vou ver se isso dá certo. Vou praticar. Vou ver. Aí a esposa chega para ele e diz assim: meu bem, eu já vou dormir, você vem? Ele diz: não, querida, durma com os anjos. Ela regala os olhos e pensa: ah, aí tem coisa.
mas ela vai dormir feliz com aquele querida. No dia seguinte, ela acorda, vai fazer o café, preparar, porque o esposo vai trabalhar, e ele entra na cozinha esperando, né? E ela diz, ai, eu preciso ir rápido comprar o pão para você, porque a fulana, que era a ajudante, né, dela, não pode vir hoje que o filho está doente. E ele diz assim, será que ela precisa de alguma coisa? E diz para ela, deixa que eu vou comprar o pão. E ela ficou com a pulga atrás da orelha. Ela disse, não, isso já é demais. Isso já é demais. Eu vou ficar atenta, porque aí realmente tem coisa. E ele vai comprar o pão. Quando ele chega próximo à padaria, vem um rapaz e pede a ele dinheiro para o pão, porque ele tinha 5 filhos, estava desempregado e as crianças não tinham pão. Ele imediatamente ia falar para ele algo de ofensivo quando ele se lembra da proposta. Ele diz, aguarde um pouco, que eu já vou buscar o meu pão, eu trago o seu. Ele comprou pão, ele comprou manteiga, ele comprou queijo e ainda separou algum dinheirinho. E deu para o senhor. E o senhor começou a chorar. E disse a ele, meu irmão, o senhor não sabe que o senhor salvou a minha vida. Porque eu ia imediatamente, se não conseguisse o pão para os meus filhos, eu ia me suicidar. E ele dá um salto e diz, não faça isso, não faça isso. O suicídio é pular do fogo para a frigideira. Você jamais vai conseguir ter paz. Vamos, meu amigo, vou te dar o endereço do centro espírita, aonde eu frequento, lá eles vão te arrumar uma cesta básica, talvez uma colocação, e auxilie esse homem e vai feliz da vida para o seu lar. Pega o seu veículo, está no trânsito e toma uma fechada. Ele já ia logo para o xingamento, quando ele se lembra da proposta e ele diz, vá em paz, meu irmão, que Deus te acompanhe. Talvez você esteja apressado para visitar algum doente, ou talvez esteja obsediado por algum irmão necessitado. Então, que Jesus te ampare, te abençoe. E chega no serviço, alegre, os companheiros olhando o jeitão dele, né? Todo mundo comentando o jeitão dele novo de chegar. Aí, um chefe de seção chega para ele e diz, olha, chefe, nós precisamos demitir aquela funcionária, porque ela está faltando muito no trabalho. E não tem mais como segurar, ela está interferindo já nas tarefas. Ele falou, manda ela, lembrou da proposta, manda ela entrar aqui no meu escritório. Aí mandou chamar a moça já em lágrimas, achando que ia ser demitida, e ele questiona, o que está acontecendo na sua vida? E ela explica, a minha mãe está com câncer em estado terminal. O meu marido me abandonou. E eu tenho 3 filhos para criar. Eu preciso muito desse trabalho. E as faltas são por conta de levar a minha mãe para o hospital. Aí ele diz assim, tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2 meses de férias remunerada, vou te dar um acréscimo, um bônus, e se houver necessidade, você me procure, se precisar de mais tempo, me procure, porque a partir de hoje você está nesse seu período de férias. E ela agradece a ele, agradece a Deus, vai trabalhar, e assim o dia dele correu de uma forma maravilhosa. Como ele nunca havia tido um dia daquele de paz, de tranquilidade. Termina o expediente, ele pega o seu carro, está indo para casa, e ele liga o rádio. E no rádio está tocando uma música de Vinícius de Moraes.
que dizia assim: se todos fossem no mundo iguais a você, que maravilha viver. Imediatamente ele se lembra de Jesus e diz: Jesus, se todos fossem no mundo iguais a você, que maravilha viver. Não é? Só que nós estamos caminhando. Estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando rumo à evolução. Nós tivemos uma evolução tecnológica assustadora, mas a moral ainda ela está um pouco abaixo. Mas isso não quer dizer que nós não vamos atingir a plenitude da evolução, que nós não vamos um dia chegar a ser como Jesus. Estamos fadados a isso. Um dia seremos como Jesus, no exemplo que ele deixou, porque hoje a evolução de Jesus é muito maior. Já se passaram 2000 anos, o espírito não para de evoluir, Jesus não parou de evoluir, não é verdade? Gente, olha, tem um ensino desse livro aqui, ó, Pensamento e Vida. Esse livro ele é fantástico, né? Foi pedido a Emmanuel que trouxesse instruções que os espíritos têm no mundo espiritual. E Emmanuel trouxe esse livro e disse: olha, é isso que a gente estuda lá no mundo espiritual. E exatamente essa lição, que eu vou pegar alguns trechinhos por conta do nosso tempo, chama-se instrução. Só os trechinhos, tá? É a lição de número 4. Vocês aí em casa que têm o Pensamento e Vida, leiam na íntegra. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Meus alunos que me acompanharam nos cursos, eles sabem que de vez em quando eu falava assim: eu já estou com uma dor nas costas porque são as minhas asas que estão crescendo. Essas asas chamam-se asa do amor e a outra asa, a da sabedoria. Emmanuel que traz isso para nós. A asa do amor e a asa da sabedoria. Mas um pouco para frente na lição, ele vai dizer o seguinte: que a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor, sem ensinar-lhe o caminho. A inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então, caríssimos, nós estamos trilhando o caminho da evolução. Nós precisamos conhecer e praticar as 2 asas, o amor junto com a sabedoria. Sabedoria e amor. Para finalizar, conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Caríssimos, terminou a nossa lição do Boa Nova, essa é a parte 2 que se encerra. Quero agradecer imensamente a presença de vocês por terem estado comigo. Agradecer também, gratidão imensa a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e as oportunidades que nós temos. E vamos juntos rogar ao Pai que tenhamos sempre muito amor, muita luz e muita paz em nós. Que assim seja. Gratidão, gratidão.
Muita luz.